Olá, olá, olá. Já comecei de novo, peguei outro telemóvel e eu já vou gravar, mesmo assim eu vou gravar a outra. E já estão me ouvindo? Tá tudo certo? Agora tá tudo certo. Estão me ouvindo? Falem aí no comentário. Pra eu continuar. Falem que sim, deem um likezinho. Tá tudo certo? Estão me ouvindo, por favor? Falem alguma coisa aí nos comentários. Pra eu começar. Ok, estão me ouvindo? Tá tudo certo. Vamos lá. Agora vamos continuar. Muito obrigada por terem entrado de novo. Eu vou postar agora a live, as duas partes. Então, onde eu estava? Até o meu pássaro que quis aqui dar uma volta para ver o que está passando aqui. Eu falei já sobre... já falei sobre a parte que estamos sendo perseguidos. Já, deve ter falado. Agora, os papéis caíram tudo no chão. Ficou uma doideira aqui, gente. Tá aqui. Sim, sim. Já sonharam com a morte? Algo drástico que... Eu sei que é meio... Agora que eu comecei agora a live, mas era o que eu ia falar, mas vou falar sobre outra coisa primeiro. Sonhar com que o ídolo ou celebridade... quando a gente sonha com um ídolo ou uma celebridade, é porque ou a gente pensa muito sobre isso, e também que é uma pessoa relevante para nossa vida. Sonhar com a morte, que eu já ia falar antes, é algo drástico que aconteceu na sua vida. E se for um parente, é porque tu se importa muito com essa pessoa e tem medo de perdê-la. E algumas vezes... parente que está vivo. Sim. E também sonhar que algumas vezes uma pessoa está te traindo quando tu está no relacionamento e o teu parceiro ou parceira está te traindo, é porque tu tem problemas de confiança. Não quer dizer que a pessoa vai... Não quer dizer que a outra pessoa está te traindo nem nada. É tudo da sua cabeça. E se você sonhar com uma pessoa... se você sonhar que você é a pessoa famosa, quer dizer que você quer crescer na vida. Não quer dizer que... Algumas vezes pode dizer que quer dizer que quer ser famosa ou não, mas algumas vezes é porque tu quer melhorar na tua vida, quer crescer na vida, quer fazer coisas diferentes. E esse é um sonho que é muito comum, que é sonhar que está voando. E que a pessoa quando está voando quer dizer que está crescendo na vida, ou quer dizer que está se começando a ser libertado, ou seja, tem liberdade, está começando a ter liberdade em relação a outras coisas, tanto financeira quanto a outras coisas. É isso que significa. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem anormalmente no nosso sono. A paralisia do sono, que é o cérebro, quando dormimos, ele paralisa os nossos movimentos do corpo. E tem pessoas que já ficaram 10 minutos sem conseguir, estão parados assim e não conseguem se mover. Ficam 10 minutos assim, tentando se mover, mas não conseguem, só conseguem observar. Isso realmente acontece com algumas pessoas. E na verdade isso acontece porque o nosso cérebro tem um botão que faz com que quando a gente começa a dormir, o nosso corpo fica imóvel. E por isso, quando a gente acorda, esse botão ainda não conseguiu ser clicado. Mas não quer dizer que vai acontecer nada contigo. Isso é só apenas que o teu cérebro ainda não se conscientizou que já está acordado e já pode movimentar o corpo. E como isso também acontece, também podemos falar durante o sono. Quando a gente fala durante o sono, já com certeza alguém conhece alguém que fala durante o sono. Ou numa festa de pijama, ou teu próprio marido, ou esposa, ou filho. É porque também é relacionado a isso, que tem um botão no nosso cérebro que ele permite deixar os músculos da nossa boca não mobilizados durante o sono. E por isso falamos
E algumas vezes tem alguns sonhos que a gente tem e parece que outras pessoas estão falando pra gente, que alguém tá falando conosco, mas na verdade é a nossa própria voz. Isso já aconteceu. E algumas vezes quando a gente viaja enquanto dorme, é uma projeção. E algumas vezes a gente sai do nosso estado físico. E que a gente sente isso. Mas isso também, algumas vezes, pode ser relacionado, dependendo também das crenças de cada pessoa. Aqui entrou uma pessoa inglesa, não sei, a pessoa não vai perceber o que eu quis mandar. I explain later for you, alright? Thank you for coming. Thank you. Thank you, Sam. Então, continuando. Sim, que eu tava falando que quando viajamos, quando dormimos, e não só quando acontece isso, algumas já sonhamos que a gente tá dormindo, eu pelo menos ainda não tive isso, mas estamos dormindo, ou tipo numa cirurgia, e vimos tipo o nosso próprio corpo, como se a nossa própria alma tivesse saído e visualizasse o nosso corpo. Isso algumas vezes acontece com as pessoas, e isso é tipo, pelo menos o que eu pesquisei, o que a gente pode sentir mais da morte do que isso. Olha, eu não sei, eu nunca tive essa sensação, por isso tá tudo certo. E também tem uma coisa que é síndrome da cabeça explosiva, que é quando uma pessoa acorda de repente por causa de um sonho, por causa de um, não é sonho, de um som bem intenso. Algumas vezes a gente acorda e a gente tá tipo dormindo e a gente parece que a gente acorda de repente, por causa que a gente ouviu um som bem forte. Isso é por causa que. E a gente pensa algumas vezes que tem alguma coisa que explodiu, mas não é nada. É exatamente tudo na nossa cabeça. Esse, por acaso, eu já tive esse sonho. É bem intenso, é bem estranho. O próprio voz. Sim, eu já falei sobre isso. Também tem um significado que é sonhando que quando o chão sumiu ou que está sem chão. E tem então um nome que é espasmo microclônico. E aí o cérebro manda para o seu corpo para se mover. Ou seja, ao contrário do outro, ele manda tipo uns sensores para o nosso corpo que a gente pode se movimentar, porque o nosso cérebro é como se aquilo realmente estivesse acontecendo para nossa vida e estivéssemos realmente caindo. E aí, falaram aqui no comentário. Sonhei essa noite que tive um bebê. Acordei assustada. Como pode não tenho útero? Como eu amamento, não tenho seios. Mas eu me senti o máximo com o meu bebê. Ele era lindo. Sonhei assustada, acordei assustada. Como se não tivesse... Como pode não tenho útero? Como amamentar, não tenho seios. Mas eu me senti o máximo com tendo o bebê. Ele era lindo. Nossa. Isso deve ser exatamente... Eu não sei muito bem como esclarecer, porque eu não sou uma especialista sobre isso. Se calhar, se alguém tiver uma especialista que tá vendo, um especialista em sonhos, está me vendo, se quiser podemos fazer uma live e depois falamos que é a continuação dessa e que vai explicar mais pormenorizado isso. Mas eu realmente não sei, talvez esse bebê pode ser uma ideia, eu não faço a minha ideia. Mas se quiser, eu depois coloco nos comentários a resposta para isso, porque eu ainda teria que pesquisar. Porque existe todas as coisas que eu tô pegando, todas as informações, eu peguei já da internet e de outros estudos que foram formados. Não fui eu que fiz estudos, porque eu também não tenho idade para isso ainda. Sejamos sinceros, né? Só se eu já fosse agora estudando para isso, né? Vamos ver. E eu queria também falar sobre um sonho que eu tive. Também não sei muito bem o significado, mas eu acho interessante falarmos sobre isso. E também por isso eu abri uma caixa de perguntas para colocar em vossos sonhos. Depois eu pesquiso e falo para vocês o que é. E compartilhamos assim nossos sonhos, nossas coisas doidas, isso é muito interessante. Um sonho, porque o que eu acredito do sonho? Pelo menos eu vou falar aqui o que eu acredito sobre o sonho. O sonho pode ser também em relação tanto bíblico como científico. Eu acredito que tem coisas que pode ser exatamente os sonhos estão querendo refletir o que está acontecendo na nossa vida, tanto passado
que aconteceu no nosso passado, que é uma coisa que a gente não ultrapassou, tanto o presente, como tem coisas que no presente está acontecendo alguma coisa e a gente não repara isso. E é o sonho que quer nos mostrar o que exatamente está acontecendo na nossa vida agora. E também acredito que algumas coisas também pode ser que tenham relacionados ao futuro, ou talvez um desejo que a gente quer ao futuro. E também eu acredito realmente o que está acontecendo, que acontece, que falou da Bíblia, eu realmente acredito na história de José. Então, e é uma das histórias mais lindas da Bíblia, uma das que eu mais gosto, pelo menos. E por isso, eu realmente, não só por eu gostar, mas eu realmente acredito nisso. É que nasce. Eu vou amar entender isso. Algo deve querer me dizer uma nova etapa da minha vida. Eu também pensei nisso um pouquinho, que pode ser o. Não pensei numa etapa nova na tua vida, mas pode ser realmente isso. Mas também pode ser que pode ser uma nova ideia que tu vai ter no futuro, não sei, ou uma ideia que tu já tem, ou agora como também estás agora no grupo do Mestre da Mente, pode ser que tantas pessoas e isso está criando uma nova ideia dentro de você. Ah, e eu tô falando, mas é o que eu acho. Eu ainda vou pesquisar ver o que eu encontro aqui para falar. Eu só tô dizendo o que eu acho. Não sei como está em João. É. E uma pessoa acho que está querendo te ajudar aqui sobre o que significa isso. É renascimento. Como está em João 3, nasceu de novo. Acho que pode ser um milagre em minha vida ou algo assim. Nunca podemos saber. Podemos. Talvez seja isso. Podemos só pensar o que pode ser. Podemos também melhorar algumas coisas da nossa vida. Porque algumas vezes o sonho pode dizer-nos alguma coisa. E pra quem tá aqui, eu também senti isso. Estou arrepiada. Ai, que legal! Eu também tive um sonho quando eu era menor sobre que eu tava. Que normalmente eu lia todos os dias a Bíblia. E algumas vezes eu ainda leio a Bíblia. Então, nessa época eu também tava meio muito mais ligada com Deus, que eu acredito que agora não tô tanto. Mas naquela época. E todos os dias. E várias. Antes de dormir eu sempre lia um pouquinho da Bíblia, etc. E depois eu deixava a minha Bíblia no lado da cama. E teve um dia que eu meio que esqueci de ler a Bíblia. Depois, depois eu sonhei com um anjo que estava do meu lado e que estava mostrando. E eu nem sabia onde estava a Bíblia. Juro que eu não sabia onde eu tinha deixado a Bíblia. Eu tinha deixado não nessa cabeceira, mas em outro lado. E o anjo mostrou, tipo, eu vi uma. Já tava escuro assim, e eu vi meio uma alma celeste assim e tava, tipo, mostrando meio onde tava a Bíblia. Não que tava escondido, tava até uns livros em cima, mas ele tava dizendo que era. Eu acho que aquilo quis dizer assim: não esqueça de ler, não esqueça que Deus tá ali. Eu também não sei muito bem como é que interpretar esse sonho, mas eu acredito que isso é uma coisa bem forte. E falaram aqui: a conversa de Deus com Nicodemos. Quero me conectar com vocês um vezes um depois. Pode ser, podemos fazer uma live ou conversar melhor. Tô aberto para tudo isso. Bem, querem aparecer aqui agora? Agora até ficou mais tempo, porque eu acabei com aquela outra live, né? Podemos ficar mais tempo conversando. Mas alguém gostaria de entrar aqui e falar comigo? Fala aí para eu chamar. Isso foi totalmente aleatório agora. Eu não tava planejando para isso, para alguém que quiser vir aqui. Mas podemos falar sobre os sonhos, ou sonhos tivemos, ou alguma coisa assim. Não posso. Podemos só falar sobre eles. Depois eu ainda não sei muito bem qual é o significado. Não vou dizer assim, eu sei o significado, vou falar isso. Vai ser tudo mentira que eu não sei. Então eu tenho que ser sincera com vocês e falar isso. Mas se quiserem conversar comigo. Já que ninguém fala, ainda não falou nada, eu vou chamar na mesma. Depois quem aparecer, apareceu. Vou falar aqui com a Fátima, que eu. Tá bem, vamos lá com a Fátima, que ela também tá aqui. Pera, eu já liguei a Fátima. A gente demora pra responder.
Desculpinha. Peraí. Se ela não responder, eu já ligo pra Vandeleia Vieira Marinho. Tem tempo, tem espaço pra todo mundo, entendeu? Oi. Aqui e depois vai indo as pessoas que estiverem aqui e quiserem participar, ok? E não vou embora só porque eu vou chamar vocês, que se não quiserem também é só dizer, é só colocar no xizinho, não aparece de repente, ok? Fala aí. O que que achou? Oi. Deixa eu botar meu telefone no meu tripézinho aqui. Oi, tá caindo. Mas eu vou conseguir colocar Calma. aqui. Oi. Bom Oi. dia. Bom dia. Que Então, legal. gostou da live de hoje? Gostaria de falar algum sonho que teve? Era você que tava falando sobre o sonho, não era? Nossa, foi muito massa esse sonho. Meu Deus. Eu acordei muito assim, Em choque. emocionada, assim, pensativa também, porque era muito real. Nossa, era muito real. E assim eu tive o bebê e não lembro detalhes assim do momento que eu tive o bebê, mas com ele lá no quarto do hospital, depois eu levei ele para casa, daí eu fiquei me cuidando 2, 3 dias pro meu resguardo, né? Tudo. Eu tinha feito cesárea, eu tinha dores. Como eu tive nos meus outros 2 filhos, assim, foi muito real, muito real. E o bebê era muito lindo, muito lindo. E eu sempre tive, assim, um sonho de ter mais um filho quando eu tivesse uns 36 anos. E nunca pude realizar esse sonho devido a uma endometriose, né, que eu tive na época. E aí eu já tive problemas sérios com miomas e com hemorragias. E eu tive que assim, me desfazer desse sonho, né, de ter mais um filho aos 30 e poucos anos, porque os outros meus filhos eu tive bem cedo, um com 21 e um com 23. E eu sempre quis ter como se diz aqui no sul, um temporão, né? E nunca pude ter. E agora no sonho eu tive aquele bebê, assim, aos 52 anos, assim, eu olhei aquele bebê e eu pensei, meu Deus, deve ser milagre de Deus. Porque eu fiz esterectomia, eu não tenho mais útero. E eu tive o câncer de mama, não tenho mais as minhas mamas, né? Eu tenho uma prótese ali, né? Que não vai ter leite. Como que eu vou cuidar desse bebê? Como que eu vou amamentar esse bebê? E aquilo assim me deixou assim muito, assim, parece assim que veio para mim um compromisso muito grande para mim cuidar. No meu entendimento, no sonho, assim, aquele bebê era algo que eu precisaria ter um cuidado especial devido a eu não ter o leite materno, devido a eu ter gerado ele de uma maneira que eu não sei como, sabe? Nossa, eu chorei. Quando eu acordei, eu chorei. E aí você estava falando sobre sonhos e eu não consegui ver ontem a sua caixinha de pergunta, eu estava bastante atarefada. E eu pensei, vou colocar a pergunta ali, vou ver se ela sabe alguma coisa sobre isso, porque assim eu não tive tempo agora pela manhã ainda de pesquisar. Nossa, tô chorando de novo. Mas foi assim, vocês não imaginam a sensação que foi. Foi uma sensação muito boa, muito boa. Se você quiser pesquisar para mim, eu vou pesquisar também, e aí a gente vai ver, né, sobre, nossa, mas isso deve ser algo muito bom na minha vida. Eu acho que tem algo muito Espero bom, sim. muito Espero grandioso, sim. sabe? Bem, eu também achei, se é uma coisa que eu queria tanto ter, poderia, mesmo não tendo, sendo de ti, o filho, poderia ser, se for isso exatamente que tu quer, poderia adotar, né? Mas também, ou tem esse significado, porque não sei se é isso que tu realmente quer agora, no futuro, pode ser não realmente o que tu quer. Mas eu reparei, quando eu conversei já contigo, que agora é uma altura nova da tua vida, como que também falaram, é renascimento, é uma nova altura da tua vida, é uma tá tudo sendo muita coisa nova. Por isso esse bebê pode ser como é uma nova vinda de uma pessoa, isso pode ser o teu novo, como o teu novo eu, a tua nova personalidade, não que mude de personalidade, mas você sendo o sucesso.
isso é um processo de cura. Também Então, penso. também pode ser que seja, entendeu? Mas qualquer coisa que for, com certeza esse bebê deve ser uma coisa muito boa. Nascendo, Ah, sim, vai estar nascendo. Também falaram assim, pode ser que tá nascendo teu verdadeiro eu. Olha, ah, só coisa boa pode vir desse sonho. Então, arrepiei agora. Arrepiei agora, porque o meu verdadeiro eu está assim totalmente diferente do que eu imaginei que seria quando eu iniciei a mentoria. Agora sim, de tanto eu tentar me libertar do meu falso eu, das minhas crenças, das minhas imagens negativas ou das minhas crenças de não merecimento, todas essas coisas assim eu estou limpando já desde antes da mentoria, mas agora na mentoria estou intensificando isso. E aí eu pensava assim, como que eu vou descobrir realmente o meu verdadeiro eu, assim, e ter coragem e força, e principalmente discernimento, né, para conduzir esse verdadeiro eu. Porque na minha cabeça, o verdadeiro eu é uma nova pessoa. Como a Giovana falou ali antes, é nascer de novo, né? Então, nascer de novo, para mim, significa aprender tudo de novo. Então, aquelas velhas crenças, aqueles velhos conceitos, aqueles velhos pensamentos, eu preciso eliminar todos, porque eu preciso incorporar novos. E então, assim, é um processo de cura dos traumas e das crenças limitantes que a gente carrega desde o nosso nascimento, até de antes do nosso nascimento. E é preciso limpar isso, eliminar isso. Estou trabalhando Ho'oponopono, estou trabalhando várias outras técnicas, meditação e tudo. E muitas vezes, assim, eu acho que eu já estou livre de algo e, de repente, aquilo vem forte de novo e me traz para uma realidade que era no passado minha, que agora não tem mais nada a ver comigo. E aí eu preciso de novo limpar, 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 né? E eliminar isso. Então, eu acho que o novo eu, assim, é uma criancinha que tu tem que ir criando. Eu acho que é que nem o meu bebê que nasceu essa noite no meu sonho. Eu acho que é uma criancinha que você tem que ensinar tudo, novamente. Alimentar e cuidar e ensinar tudo novamente. Eu tenho que aprender tudo de novo. fizeram uma pergunta para ti, Fátima. Você tem um objetivo, projeto que você está presente no teu coração? A Vânia Você agora tem um perguntou. objetivo? Sim, sim, tenho. Tenho. Tem um projeto, um objetivo. Na verdade, uma missão de vida que eu assumi. Então, após ter um câncer de mama, eu me coloquei à disposição para que Deus me usasse para que eu pudesse ajudar outras pessoas que tiveram câncer de mama e também que tiveram que fazer retirada de útero e trabalhar com todas as mulheres que têm problema de autoestima, que têm problema de não merecimento, que não se amam da maneira como são, que têm complexo com o seu corpo, com a sua altura, com a maneira que seu corpo é, com cicatrizes que a vida deixou ou que cirurgias deixaram. Então, essa parte, assim, eu tenho muito forte na minha vida e é isso que eu quero para de agora em diante, assim, ajudar essas mulheres a se empoderarem, a acreditarem em si mesmas e verem o quanto que elas são lindas e belas e femininas da maneira como elas são. Ai, que fofinha. Fofinhão. Também comentaram aqui que é para ficar atento ao que tem no teu coração. Concordo plenamente. Nossa, que lindo, Ai, que Fátima. bom. Parabéns. Também estão aqui falando, lindo. Todo mundo concorda comigo. Muito fofinho. Que legal, que legal. Que Muito obrigada pelo abençoada teu você. depoimento. Muito obrigada. Ai, você que Foi é muito abençoada, lindo. Giovana. Amo você. Meu, essa live hoje, assim, para mim foi assim uma bênção. Nossa, esse assunto, logo quando eu tive esse sonho,
sonho. Meu Deus, isso quer dizer alguma conexão muito forte. Nossa Senhora, muito forte. Muito Outro legal. conector, eu tive a ideia de fazer isso ontem. Me ajudaram, me deram essa ideia para eu fazer. E eu comecei, assim. E depois teve esse sonho e a live veio agora, deu tudo conectado, tá tudo certo. Tudo certo. Gratidão. Gratidão. Seja firme, meu anjo, nossa cicatriz é a cura de outras pessoas. Agora, ela, muito obrigada por ter aparecido. Estou muito feliz. E ainda bem que gostou da minha live. Ainda bem que eu tô fazendo, ajudando outras pessoas, que esse é o meu intuito, tá aqui. E tá todos os dias, nessa maratona agora de 21 dias. E eu queria perguntar se alguém gostaria de dar um depoimento aqui. E eu lembro que a Ubervânia queria entrar, não era? Eu lembro que alguém comentou aqui que também queria entrar. Ah, vejamos. Vandersleia. Ok. Então, depois a gente fala e eu vou te ajudar também no teu Instagram, que a gente já tinha falado sobre isso. Ai, Te amo, obrigada. amo você. Amo você. Muito obrigada. Estou muito feliz. E agora eu vou chamar outra pessoa que ela também tinha pedido e eu tenho que deixar as pessoas entrarem que elas pedirem. É isso mesmo. Aqui, ó. Vou chamar ela aqui pra ter comigo. Espero que ela aceite. Seja firme, meu anjo. Ah, isso já era comentário disso. Vamos ver quem. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Música de entrada pra chamar a pessoa. Bom dia! Bom dia! Acho que as pessoas Eu, também estão se preparando para minha live, mas antes arrumam um cabelo, fazem alguma coisa no cabelo, arrumam assim. Ai, daqui a pouco a Helena pode me chamar. Então, depois já arrumam assim, pode me chamar já. As pessoas que vêm aqui já fazem isso. legal, eu não tava esperando, mas já que você mandou aqui, eu disse, bora aceitar, né? Porque missão dada é missão cumprida. Amém. Olha, parabéns, parabéns pela sua live, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua desenvoltura. Foque na sua comunicação, viu? Você já tem uma comunicação fluida. Foque muito mais, porque comunicação na era que nós estamos vai ser muito importante. E assim, eu estou encantada com a sua desenvoltura e parabéns. Já nem sei, já tô eu tô na minha, acho que sexta live, acho que é a minha sexta live, Hoje é da maratona. Mas antes eu tinha feito umas três ou quatro. A primeira live que eu fiz tá ali. E algumas vezes eu até fico, não sei se já reparam, mas eu fico gaguejando um pouquinho. Mas acho que é normal, né? E não percebe, tá? Não percebe. Quando eu estou fazendo uma live ou fazendo uma apresentação na faculdade, ou até mesmo lidando com públicos, eu fico nervosa. Eu fico muito nervosa. Mas eu recebo feedback das pessoas que elas não percebem isso. Então, à medida que você vai exercitando essa comunicação e à medida que você vai pegando a prática, né? Porque a minha primeira palestra, eu tinha 14 anos e foi um público de 200 pessoas. Quando eu botei o pé lá, Helena, eu olhei assim para as pessoas e eu disse, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou dizer? E olha que eu estudei, eu treinei, eu ensaiei na frente do espelho. Eu tinha uma amiga que ela dá aula de teatro. E ela me ajudou muito, porque assim, eu sempre falei, sempre me expressei bem. Isso até foi uma das coisas que acabou despertando o interesse das pessoas que me convidaram a dar um outro rumo, dar uma outra direção para minha vida. Mas aí você não tem técnica, né? Você acaba não tendo técnica. E aí ela me ajudou muito. Que ela dizia assim, Robert Vânia, você vai falar, mas você vai falar para uma senhorinha que não escuta bem, tá lá no final
É a última pessoa, então você tem que falar para ela. Você não tem que falar para a primeira, você tem que falar para ela. Então preste atenção na sua entonação. Uma das coisas que eu observo muito é a questão da convicção, é a questão de você estar seguro. E assim, é nítido que você estuda e as coisas que você traz, a gente percebe que você pesquisa, que você é esforçado, sabe? E você tem essa comunicação natural. Não, não, não. Menina, investe que tu vai longe, tá? Achei bem legal a temática de hoje, viu? Eu já tive sonhos que foram bem assim enigmáticos. Eu vou compartilhar um agora. Há um tempo atrás, eu tive um sonho que foi muito recorrente. E o curioso era que no sonho eu sabia que eu já tinha sonhado outras vezes. E eu tava de um lado de uma ponte, onde a passagem era bem estreita. Aí tinha lá o riozinho e tal, aí essa ponte tinha uma passagem bem estreita que não cabiam só cabiam tipo os meus dois pés bem juntinhos, sabe? Não, não cabiam os dois pés juntos, só cabia se eu colocasse um pé na frente do outro. E eu tinha que passar por ali. Eu tinha que passar. Aí eu me recordo que eu ia tentar passar, e aí quando eu chegava na metade, eu caía no rio. Quando eu caía no rio, eu acordava. Aí eu, tipo, putz, lembrava do sonho. Ah, tá. Não necessariamente no outro dia eu ia ter o mesmo sonho, mas depois de alguns dias eu voltava a sonhar com essa ponte. E nesse sonho eu lembrava que eu já tinha tentado passar por aquela ponte de uma determinada maneira, né? Aí, tá, eu já tinha, por exemplo, na primeira vez, por exemplo, eu não lembro se foi nessa sequência, tá? Mas, por exemplo, na primeira vez eu tentei passar com um pé na frente do outro. Passava com um pé, botava um pezinho na frente do outro, só cabia um pé. Aí não dava certo, eu caía. Aí na segunda vez, eu tentava ir de ladinho, sabe? Assim, aí não dava certo, eu caía, aí caía na ponte. Toda vez que eu caía, eu acordava e não sonhava mais. Aí teve uma vez que eu já voltei a sonhar de novo, e aí eu lembrava, no sonho eu lembrava que eu já tinha passado, já tinha estado ali outras vezes, já tinha tentado passar por ali de outras maneiras, e eu lembrava essas maneiras, então eu não tentava passar mais da mesma maneira, que eu sabia que não ia dar certo. Eu me lembro que eu consegui atravessar a ponte engatinhando, e depois que eu consegui atravessar a ponte, foi tipo assim, era aquilo e eu não sei mais. Eu também não sei o que significa. Quando eu estava na sala de aula, porque Freud, eu faço psicologia, eu decidi fazer psicologia, uma segunda graduação, justamente porque eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e eu quero entender mais do comportamento humano. Aí, na aula de psicanálise, que Freud ele estuda bastante a questão dos sonhos, né? Aí eu trouxe esse meu sonho, aí o povo comentando lá, só, Befânia, pode ser que... Você lembra qual era o desafio que você... Sonhado em capítulos, é verdade, Fátima. Você lembra qual era o desafio que você estava vivenciando naquele momento? Eu não lembro. Mas eu passei por muitos momentos desafiadores. Muitos momentos desafiadores. E aí o pessoal comentou que poderia ter alguma relação com o que eu estava vivenciando no momento, que foi até uma das coisas que você trouxe, né? Pois é. Eu já tive outros sonhos, tá? Eu tive um sonho, Helena, que foi muito forte pra mim. Você quer fazer algum comentário? Vendo como eu falo demais? Não, não, pode falar. Eu só queria comentar uma coisa que as pessoas estão vendo pra gente. Na verdade, uma coisa que é muito boa é anotar os sonhos. Eu também vou começar a anotar os meus sonhos, porque eu acho que, porque depois que eu fiz essa pesquisa, eu achei que é muito importante começarmos a anotar as coisas, porque algumas vezes a gente pode não lembrar. E quando a gente acordar e já escrever o sonho, que pode ter algum significado que a gente, da nossa vida está acontecendo agora e a gente não saiba. Freud ele vai dizer assim,
que tem o sonho, quando você sonha, né, você está trazendo do seu inconsciente, vai ter a distorção, né, vai ter, você não vai conseguir entender efetivamente na clareza como o inconsciente quer manifestar, aí vai ter essa distorção. Então, o que você falou faz muito sentido, é muito importante assim que acordar, você anotar, porque no decorrer do dia você não mais vai lembrar da mesma forma como você lembrou assim que você acordou. Porque vai se distorcendo ainda mais. Tem um termo técnico que depois eu posso até ver qual é, que fala, por exemplo, quando você distorce, teve o sonho, aí vai ter o bloqueio, né, da nossa consciência, assim, para manifestar esse sonho. Aí, tipo, quando você fica tentando reproduzir esse sonho, vai ter uma tendência de você meio que racionalizar mesmo. Você vai tentar atribuir sentido para aquele sonho. Aí realmente é muito importante você anotar como você sugeriu, até para depois analisar e a depender se você está num processo de análise ou então pesquisar para levar isso para as pessoas que entendem e que podem ajudar aí a fazer as conexões corretas, né? Porque o sujeito, ele é peculiar. Tem os elementos que são universais, que acho que você trouxe alguns aqui exemplos. Por exemplo, se você sonha fugindo, se você sonha fugindo de um animal, ou, enfim, correndo. Você trouxe aqui alguns elementos universais e também tem o que é peculiar de cada sujeito, né? Da sua história, do que está vivendo. Ah, e eu queria falar, eu amei o teu depoimento aqui que tu falou que é psicologia e que amava conhecer comportamento humano. Também eu gosto muito dessa área, principalmente relacionado ao cérebro, como o cérebro funciona, por que que as pessoas agem de uma determinada maneira, porque outras agem de outra determinada maneira. E isso é uma coisa muito interessante, estudar sobre isso. E para qualquer área relacionada com, mesmo que não for psicologia, uma pessoa que está trabalhando com qualquer coisa tem que relacionar com outras pessoas. Obrigatoriamente, todo mundo tem que se relacionar com outras pessoas. E algumas vezes não, tem vários livros, várias coisas relacionadas a, por exemplo, o poder do amor, as linguagens do amor, porque tem várias maneiras de sabermos por que que uma pessoa reage dessa maneira, enquanto a outra pessoa reage de outra maneira, sendo que algumas vezes têm vidas parecidas. Por que que umas têm mais É, sucesso e outras têm menos sucesso? Por isso foram criados vários livros, pessoas que a gente conhece, talvez, que também estão vendo na mentoria, que falam, por exemplo, eu li alguns livros de Jacob, e ele fala exatamente porque algumas pessoas têm ou não o sucesso, porque algumas pessoas, eles descobrem a sua singularidade, como eu já falei, que eu falei, seja singular, eu já falei sobre ser singular do Jacob Petrie e do Valdir Buncher, e também eu já falei sobre outro livro. E aos livros que eu vou lendo, vou fazendo umas lives também, bem legais, para falar um pouquinho do domínio, o que que eu aprendi sobre aquilo. Eu acho que isso é muito legal. Mas se quiser falar o outro livro, o outro sonho que você estava começando a falar e não conseguiu. Fala aí. então, eu teve um período que eu tive muito medo, senti muito medo, muito medo, muito, 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 muito medo. Agora, assim, eu sempre falei que tem o medo bom e tem o medo ruim, né? O medo bom é aquele que nos livra de fazermos coisas que possam nos prejudicar. E o medo ruim é aquele que nos paralisa. E eu tive um medo ruim, ele realmente me paralisou. E eu me lembro, me paralisou por um tempo, de fato, e aquilo me deixou muito aflita, muito, muito, muito aflita, porque eu tenho eu sou ousada, sabe? Eu vou lá e faço, e acabou. Então eu vou para cima e procuro as alternativas, procuro as formas e tal. E foi dessa maneira que eu consegui, enfim, me desenvolver, crescer, enfim. E eu enxergo que também é dessa maneira que a gente evolui, a gente precisa enfrentar com coragem os nossos medos e o que e o que nos impede de avançar. Então a gente precisa enfrentar, mesmo
com medo. Apesar do medo, porque ele sempre vai estar ali, mas você ser maior que ele e enfrentar. Só que teve uma fase que o medo foi maior que eu. E aí era como se eu tivesse ali pequenininha, sabe? Meio que me encolhi, me encolhi diante de determinadas circunstâncias. E aquilo me deixou muito aflita, porque era o oposto do meu comportamento atual. E teve um sonho que eu tive, menina, que sonho! Porque nesse sonho tinha como se fosse um monstro no meu sonho. E eu tinha medo de olhar para esse monstro. É isso mesmo, Fátima, vai com medo mesmo. E eu tinha. Exatamente. E aí, Helena, nesse sonho, eu tinha um monstro e eu tinha medo de olhar para esse monstro. E ao mesmo tempo que eu tinha medo de olhar para esse monstro, no sonho, eu dizia assim: eu preciso olhar para esse monstro. Como assim? Esse monstro está me intimidando, mas eu sou maior que ele. Isso no sonho, tá? E no sonho eu não sabia que era o medo, mas depois, tipo, você passa a analisar e você fala: caramba, se nesse momento possivelmente era aquele monstro era o reflexo do medo que eu estava tendo naquele momento. E aí, aos pouquinhos, lá no sonho, eu ia virando assim o rosto e olhava para ele, porque, tipo, toda vez que eu olhar, eu não conseguia olhar assim para ele, no sonho, tá? Eu sempre ficava assim, meio que virada para um lado, aí virava para o outro, sabia que ele estava ali na minha frente, mas eu fazia assim, ó. Eu não olhava, não olhava. E aí, aos poucos, no sonho, eu comecei a olhar. E eu tenho uma característica que a raiva na minha vida, ela é muito importante, porque a raiva, em muitos momentos, ela me fez agir. E no sonho eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva. Disse, poxa, como assim eu não consigo olhar para esse monstro? Como assim ele tá me intimidando? Como assim? Aí eu olhava assim, eu vou olhar, eu vou olhar. Aí eu olhava para ele, quando eu olhava para ele, sabe, chega, vinha aquela energia, eu disse, caramba, aí eu ia para cima dele, eu realmente pegava no pescoço deles, eu sou maior do que você não vai me vencer. Isso, e lá no sonho, pronto, lá no sonho eu destruía esse monstro, tá? Lá no sonho depois eu criei uma força super-herói. Mas foi simbólico, foi muito simbólico. Eu não sei se foi a partir dali que eu comecei um processo de enfrentamento. Eu digo que para haver cura é preciso enfrentar. Todos nós temos as nossas sombras. E para que a gente possa hoje eu enxergo que não é que a gente vá eliminar as nossas sombras, elas vão permanecer com a gente, mas é lidar de uma outra maneira, sabe? É necessário que a gente possa lidar de uma outra maneira. A tristeza, saber enxergar o lado bom das emoções ruins, saber conviver com elas. Eu acho que você já viu aquele filme Divertidamente, tu já assistiu? Já. Pronto, a tristeza ali. Caramba, sabe aquele filme eu já assisti um monte de vezes e eu não me canso de assistir. Então a gente enxergar a emoção da maneira que é. Saber que ela faz parte da gente, mas a gente tem que ver qual é o valor, o que, que a gente pode aprender com cada uma delas e conviver com as nossas sombras, saber conviver com elas, né? Sem deixar elas nos controlar, entender que nós temos as nossas faces, são muitas faces, e aprender a conviver com elas da melhor maneira possível. Não julgar. Exatamente. Exatamente, Giovana. Não julgar. Nossa, que sonho, hein? É. Foi ótimo compartilhar, viu? Eu não estava nem imaginando que eu ia participar de uma live hoje. Bem, E eu é posso. muito bom, tipo, pegar na surpresa, depois fica tudo bom, fica tudo natural. É verdade, exatamente. Deixa eu compartilhar contigo. Eu já fiz muitas lives convidadas, sendo convidada ou convidando outras pessoas.
E também já ministrei alguns treinamentos e tal. Mas para você ver como o ser humano é na questão de desafio, na questão de se superar. Ontem e antes de ontem foram as minhas primeiras 2 lives sozinha, assim. E, cara, que frio na barriga. Que frio na barriga. Sabe? Sabe aquela coisa que você não está habituado a fazer? Você fala, meu Deus, eu vou fazer uma live sozinha. Entende? Eu disse, mas eu vou fazer uma live sozinha. Entendo perfeitamente, eu faço sozinha as lives algumas aqui agora. É exatamente por isso que eu lhe parabenizo. Demais, 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 demais. Uhum. Porque você, com essa desenvoltura toda e iniciando agora, pode ter certeza que você vai utilizar essa ferramenta com muita sabedoria. Mas eu também fiquei muito surpresa que aos 14 anos começaste a já ter uma palestra de 200 pessoas. Eu não sei se eu era capaz com 14 anos, não sei. Porque eu também, por um lado, eu sou aquela pessoa que teve uma vez que eu fiz uma apresentação, meu, a apresentação correu super bem. Eu tava tremendo. Até uma pessoa, tipo, falou assim, correu muito bem. Eu, tipo, não correu, não. Porque eu tava tremendo na hora e era pra fazer, tipo, na frente de umas criancinhas, que era, tipo, do quinto ano. E por causa. Foi esse ano, acho que foi esse ano. E eu ia fazer, tipo, cortar uma maçã e explicar uma coisa sobre, sobre o bullying. Estávamos a falar, explicando sobre o bullying para elas, que era tipo, eu vou explicar um pouquinho o que era. Tinha 2 maçãs. Uma maçã, antes de estávamos ali, tínhamos amassado a maçã. Tínhamos só jogado ela no chão, enquanto a outra estava perfeita. E a gente mostrou, as duas pareciam iguais ao exterior. Mas ao termos jogado uma no chão, feito bullying, entendeu? A outra, quando a gente cortava por dentro, estava feia. Enquanto a outra, que não tinha acontecido nada, não tinha sofrido, estava perfeitamente bem dentro. E foi isso que a gente quis mostrar pra eles. E eu era a pessoa que tava meio explicando isso da maçã, porque teve uma parte antes que eles falavam, e eu fiquei encarregada dessa parte. E eu fui lá, eu tava tremendo, peguei a faca, né? Ia ser eu que ia cortar aquilo ali e expliquei as coisas e eu tava tremendo. Mas teve outra apresentação que também era de biologia, que era sobre outra coisa. Eu tava, não sei por que, eu tava gaguejando muito. Eu tava ali, mas não tava conseguindo explicar, mesmo tendo esforçado antes, tendo lido isso. Mas na hora veio aquele coisa. E eu acho que isso, fazer lives, isso tá melhorando muito com a minha conversa com os outros, principalmente porque eu tô aqui sozinha, então só tem uma câmera, pronto, acabou. E algumas vezes eu chamo outras pessoas, parece que só tô falando eu e ela. E as outras pessoas ali comentam, mas isso parece uma coisa tão natural, tão. Não sei, eu acho que depois, a partir de agora, minhas repetições vão estar a 1000. Perfeito. Para mim, antes, era assim, me coloque na frente de 500 pessoas, mas não me coloque na frente de uma câmera. Porque parece que a adrenalina de estar na frente de 500 pessoas é na minha cabeça assim, vai e acabou, né? Aí, quando eu vou gravar vídeo, aí eu fico naquela, grava, aí fala alguma coisa que, sei lá, pra mim não ficou bom, eu vou fazer de novo, né? Aí fica naquela, porque é como se a minha cabeça já soubesse que tem a possibilidade de fazer de novo, mas quando eu tô na frente, tá, agora não tem mais a possibilidade de fazer de novo, Helena, tem que ir, tem que ir. Não, mas foi show, foi show. Muito obrigada pelo convite, pela participação, Muito eu amo. obrigada. Eu E também eu acho que é vou lhe melhor, se convidar alguém para quiser você ir lá entrar na com a minha minha voz, casa pode para a ficar no gente fazer convite. uma, tá bom? Ah, com certeza, isso era uma coisa óbvia. Nem precisamos comentar sobre isso, né? É um passarinho que você tem aí? Sim, é que eu vou Eu falar. amei a Ele participação veio. dele. Opa, gente. Agora ele voou. Agora ele voou. Gente, desculpa que deu um problema aqui. E é isso aí. Peraí. Porque eu me assustei e caí aqui agora um pouquinho da cadeira. Mas eu vou já. Vem cá, Riquinho. Eu amei a participação dele. Ó, ele não quer vir. Ele não quer vir.
Ele No não meio da tinha. live, ele tava aqui, ele voou e depois ficou aqui no chão e ficou fazendo barulho. Ai, que Por lindo. isso, Ó, sim, agora eu fui pegar ele, mas ele não quer vir. Não quis vir. Então, vamos fazer uma live nós duas, como a gente tava conversando. E eu fiquei muito grata, porque eu acho que a gente, não sei, a gente tem uma química boa quando a gente conversa, e eu acho que a gente tem muita coisa pra gente falar. E eles falam que o meu passo parece Pikachu, porque ele é uma. Mas eu lembro só como é falar aqui em Portugal, mas eu não esqueci. Espera um pouquinho. tudo bem. Tudo certo. Então é isso. Muito obrigada, gente. Eu acho que eu vou acabar por aqui. E nas próximas lives talvez eu chame mais gente. Porque agora já foi 2 pessoas que vieram aqui. E é isso. Muito Um obrigada, bom dia gente. para todo mundo. Bom dia. Terminar o vídeo.